Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson Pinto, professor de Língua Portuguesa e Literatura, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os textos chamados multimodais. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que traz uma nova forma, para o ensino, para o novo chamado novo ensino médio, já traz a questão dos textos multimodais como fundamentais para se trabalhar nas escolas no processo dessa nova aprendizagem, desse novo ensino médio. E o que são textos multimodais? São aqueles textos que empregam duas ou mais modalidades de formas linguísticas. A linguagem verbal, a linguagem chamada utilizando a fala e a escrita, a linguagem não verbal, a linguagem visual, e que as provas do Enem trazem através de questões com quadrinhos, com charges, cartoons, as tirinhas, não é? Aí você tem filmes, a bula, né? A bula você pode também utilizar como leitura, como interpretação, noticiários, enfim, a propaganda, né? Você tem uma gama de textos que trazem essa dupla, né, informação através de várias linguagens. Então, o que caracteriza essa comunicação através da multimodalidade? É exatamente uma comunicação multimodal que se efetiva simultaneamente através do uso, né? Do uso de vários meios e formas de linguagem. Você tem o gesto e a fala, né? O gesto fala, né? Quando a gente fala, olha aqui como eu estou mobilizando as mãos, né? Dando sentido àquilo que eu estou falando. Você tem a leitura e a escrita, você tem a imagem e o texto. Então, para você resolver uma questão do Enem, você tem que treinar, ler, interpretar esse tipo de texto para que se torne mais fácil, né, na hora de você resolver aquele monte de questões, são 90 questões, e na prova de linguagens, espere que você vai encontrar essas questões com essa multimodalidade, com essas várias possibilidades de leitura e interpretação. Vamos resolver uma questão que traz essa característica para a gente entender melhor. Bom, agora nós vamos fazer a leitura de uma charge tirada da revista Veja, né, agora do dia 20 de outubro de 2020, feita pelo chargista Amarildo, tá? Que traz um fato aí inusitado da semana, uma questão política, né, que mexe aí com os estertores da política brasileira. Então, nós tivemos nesta semana uma operação da Polícia Federal que flagrou o senador Chico Rodrigues, né, com dinheiro nas partes íntimas, e circula nas redes sociais aí um vídeo em que o presidente da República, conversando com o senador Chico Rodrigues, né, eles trocam elogios em função dos mais de 20 anos que são amigos lá na Câmara dos Deputados, e num determinado momento o presidente, né, diz que essa relação é quase uma relação estável, né? Relação estável, que está no nosso Código Civil, que é um dos formatos, né, das relações maritais, né? Muito bem. Então, a charge traz exatamente esse fato com ironia, né, com sarcasmo, que é típico da charge política. Vamos ver o que diz? Observe dentro do balão, né, nós temos aí essa imagem, o presidente aí de mãos dadas com o senador, como num casamento, né? O buquê na mão, e o padre dizendo o seguinte, aquele momento final da cerimônia, dizendo: na saúde e na doença, com dinheiro na cueca e na pobreza, respeitando-te e sendo-te fiel. Essa cena é a cena típica, né, daquele momento final do casamento, em que o padre ele convida os noivos a expressarem os seus sentimentos, né, dizendo que
você que vai ser fiel, né, até o final da vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E no caso aqui da charge, né, doença com dinheiro na cueca, que substitui a riqueza e a pobreza. Tá? É lógico que para você fazer a leitura de um texto como esta charge, que é um texto multimodal, porque ele apresenta as duas linguagens, a linguagem verbal, que está no quadro, a imagem, né, a imagem visual aí, que também requer uma compreensão, uma leitura. A relação dessas linguagens é que constitui essa forma textual, né, a forma multimodal. E a leitura e a compreensão, a interpretação, requerem que a pessoa, né, que faz a leitura, o estudante, o aluno, tenha uma compreensão e uma leitura de mundo. Ele tem que estar ligado no que está acontecendo no dia a dia, no caso aí da questão política, senão fica difícil a compreensão. Tá? Então, a partir da leitura, da compreensão de imagens visuais, né, da forma escrita, você tem essa modalidade que faz parte da prova do Enem. Então, o treinamento, a leitura desse tipo de texto vai ajudar muito a você, ora, né, desenvolvendo a habilidade de fazer esse tipo de questão e também, né, ganhando o tempo necessário para a realização da prova. Vamos ver o que pede a questão da charge. Vamos à questão? Olha o que diz. A charge, por ser um exemplo de texto multimodal que transcende a modalidade escrita, apresenta: letra A, uma composição textual cada vez mais calcada na mescla entre a escrita e a imagem. Será que é isso? Letra B, o privilégio da linguagem verbal escrita em detrimento dos recursos visuais. Vimos que não, né? Que não há privilégio da linguagem escrita. A utilização das várias formas de linguagem, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal. Então, a charge não apresenta essa característica, né? Privilegiando uma ou outra, senão não seria um texto com modalidade, mais de uma modalidade, né? Letra C. O processamento da imagem entre o presidente e o senador suficiente para a compreensão política, quer dizer, se tirar o padre, a fala do padre, bastaria somente a imagem do presidente e do senador para a compreensão política do caso? Olha, eu diria até que sim. No entanto, o conjunto, né, das linguagens verbal e não verbal é que na charge fazem a compreensão total do texto. Então, somente a imagem não seria o texto multimodal e não caberia, né, para a ideia, né, para a ideia da charge como um texto que tem uma composição de duas linguagens diferentes. Então, não caberia também. A letra D, a leitura e a escrita adquirindo um novo formato, sendo a utilização dos elementos sem a utilização dos elementos imagéticos. Também aqui está falando do privilégio da escrita, né, da leitura e da escrita sem os elementos, sem as imagens. Lembre-se, para ser multimodal, ele tem que apresentar mais de uma, né, informação em relação às linguagens, né, a mais de uma linguagem. Então, aqui também é como se estivéssemos dizendo que a escrita, né, e a leitura prevalecem sobre as imagens. Não cabe também. A letra E, a predominância da linguagem escrita, caracterizando como monomodal. Olha só, está dizendo que há predominância da escrita e por isso o texto é monomodal. Olha, os estudiosos dizem que não existe mais texto monomodal. Todo texto, se ele for só escrito, se ele for só imagem, ele traz
traz também outras influências. Logo, né, o texto ou qualquer texto já apresenta essa característica de multimodalidade. Portanto, não cabe a letra E parece, né, que a letra A é aquela que melhor traduz o sentido de um texto multimodal e da charge apresentada, que diz uma composição, a charge, né, apresenta uma composição textual cada vez mais calcada na mescla entre a escrita, a linguagem escrita e a imagem, né, a linguagem visual. Beleza? Então, a letra A, né, gabarita a nossa questão. Até a próxima aula e não deixe de resolver exercícios de provas anteriores, principalmente aquelas que trazem a multimodalidade. Um grande abraço e até a próxima.